acho que eu tinha 3 anos, na janela do apartamento dos meus pais, no centro de Niterói, ali pela rodoviária. Meu pai tinha táxi, era azul claro, e os caras estavam encostando no carro, eu ficava brigando com ele lá de cima da janela para desencostar do carro do meu pai. E eu dirigindo no colo do meu pai, o Maverick. Ele tinha um Maverick Coupé, um câmbio no volante, né, 3 marchas. Eu dirigia no colo dele e eu queria trocar marcha, naquela bola com caranguejo dentro. Putz, isso eu nunca vou esquecer. Essa lembrança ficou para sempre. Essas duas. E você tem uma filha que já tá criando memória com você, né? Do mesmo jeito, já dirige Fusca, dirige esse aqui no colo e vai embora. E pior que ela já quer trocar marcha e não dá, 3 aninhos, mas já vai no colo dirigindo. E aí, com certeza, é uma memória que ela sempre vai guardar. Porque hoje ela pediu, nós voltando na escola, papai, hoje eu vou dirigir. E é algo que você já implanta essa memória na criança, ela já vai pegando o ritmo, já vai gostando, né, de carro. Uma das minhas memórias mais gostosas de infância é vir com o carro que hoje é meu, pelo canal de São Francisco, meio que pulando naquelas pontes, porque hoje, depois de vários recapeamentos, o piso é muito mais liso. Mas lá atrás, quando você passava naquelas pontes que cruzam o canal de São Francisco, elas eram muito mais altas ali, onde havia esse cruzamento. Então fazia meio que um calombo, uma rampa. E vinha meu pai dirigindo o carro, naquele canto, onde era mais alto, e a gente não chegava a pular, mas dava aquela sensação, né? Você subia e descia, né? Dava aquela sensação de vazio na descida. Essa memória, ela não é 100% verdadeira. E vocês vão ver por quê. O que você lembra aí errado, que era, a gente vinha, você achava que era de Gugel QT, não era, era de Gugel X12 TR, que eu tive a partir de outubro de 77, comprado zero. E eu vim ali pela Avenida Franklin Roosevelt, né, que é a Rua do Canal de São Francisco, onde hoje começa o McDonald's, termina no posto BR, aliás não, dobra vai. E vinha ali para vir para Piratininga, que já morava por aqui, e vinha mandando pau ali e tal, e o carro tinha uma travessia de rua que não era um quebra-mola, era uma lombada bem. E eu vinha ali e soltava mesmo, vinha, o carro levantava, abria toda a suspensão, fechava. E você, do meu lado novinho, 3, 4 anos, ria, achava bom e tal. E isso foi sendo feito sempre, até o dia que numa dessas daí eu tirei as 4 rodas do chão, o carro girou, quando desceu, eu com medo, nunca mais eu fiz. Quando não deu problema nenhum, caiu certinho. Mas a memória, ela não precisa ter o rigor de um fato histórico. A memória é o que aconteceu com você, revestida pela subjetividade, revestida pela forma como você vivenciou aquilo. Essa memória, ela não precisa ser um representante exato do acontecido. A importância dessa memória é a forma como você vivenciou aquilo. Essa é a importância dela. E é essa memória que vai te trazer um pertencimento. É essa memória que vai dizer como é que você se insere na sua família, como é que você se insere no seu círculo de amizade, como você se insere na sociedade. É justamente isso que foge um pouco do que foi daquele registro seco, é essa emoção que a memória traz, que dá importância para ela e que vai dar pertencimento ao sujeito. Nasci em 73 e eu lembro, eu com 5 anos mais ou menos, meu pai tinha um Aeroíris, que pô, um dos melhores carros, um carro maravilhoso, que a gente saía para passear, meu pai sempre gostou de ir para a estrada, então a gente pegava a estrada, andava com ele para tudo quanto é lugar, e não é uma lembrança boa, porque eu lembro que eu sempre abri o portão quando ele vinha para almoçar em casa, e teve um dia, eu já devia ter uns 8 anos, quando eu fui abrir o portão,
eu vejo ele entrando com a Brasília. E também é um carro que eu gosto, que eu tenho até hoje, mas eu lembro que quando eu vi a Brasília e fiquei procurando o Aero, eu perguntei a ele o que tinha acontecido com o Aero, ele falou que tinha trocado. Aí eu lembro de ter largado o portão aberto e fui chorando para dentro de casa, todo triste, que não ia ver mais o Aero e que a gente não ia mais passear naquele carrão que cabia 8 pessoas, era um carro que levava umas 3 famílias lá, então foi uma primeira lembrança que eu tenho. O carro já era antigo na época, né? Isso foi em 78, o carro, sei lá, devia ser de década de 60. E, então, essa é a primeira lembrança, que não é muito boa, mas é a primeira. Os automóveis são uma parte muito importante da vida diária das pessoas. Eles estão presentes em muitas das memórias de infância, memórias da juventude, memórias boas, memórias ruins. Estudar essas memórias nos ajuda a entender como que o automóvel se apresenta na nossa sociedade. Porque ele não é só um meio de transporte. Ele é muito mais do que isso. Ele é objeto de desejo. Mais antigo é eu aprendendo a dirigir no Chevrolet 52 do meu pai, que ele comprou nos anos 60, devia ter 11 anos, sentado no travesseiro, o carro era automático, para poder chegado para frente para poder segurar o pé no acelerador e no freio, e indo de Cordeiro pela estradinha para Cantagalo até um certo trecho, depois ele me tirava, não deixava não. Isso aí é mas também. E quando ia para Cordeiro no Chevrolet 38 do meu avô, meu pai pegava emprestado, e eu ficava em pé atrás do banco de trás, eu dava altura, eu era muito novo, não sei lá, 4, 5 anos, e de braço cruzado assim, vendo o papai dirigir, minha mãe na frente, e eu em pé no banco, olhando. E foi ali que eu comecei a aprender a passar marcha e tal. Era um Chevrolet, tinha 3 marchas aquele carro dele, vovô. Os antigos que eu tenho são 5 antigos que eu herdei dele. Ele tinha um amigo que tinha carro antigo, meu pai sempre gostou. O primeiro carro dele, esse Aero, também já era antigo. E eu fui mantendo a ideia. Eu acho que é mais ou menos genético. Eu fui acompanhando ele e curto. E assim, eu acho que o carro antigo, ele não é só um prazer em dirigir, eu acho que ele tem muito a ver também com a história, eu acho que mantém a história viva. Isso eu acho que é muito bacana. Quando você preserva um carro antigo, independente do carro ter a história que o meu Corcel teve comigo, mas mesmo quando você tem um carro antigo, você está mantendo a história. Isso é bacana, eu acho que é legal manter essa parte viva. E qual é o trabalho do Antigos de Itaipu? Parte do que fazemos é digitalizar o acervo fotográfico particular das pessoas. E quando fazemos isso, conversamos com elas, entrevistamos elas e entendemos como que essas memórias se apresentam. Esse estudo nos ajuda a entender como que esses veículos rodoviários, os carros, as motos, ônibus, bicicletas, como que eles são vividos pelas pessoas. Qual é a função desses veículos, além do seu uso prático, além de serem veículos de transporte? Eles são objetos de desejo, eles trazem status, eles trazem problemas. Como é que eles são inseridos nessa sociedade, nessa nossa vida diária? Qual é a importância que eles têm para nós, além do transporte? Se você tem fotos em casa que mostram a rua, automóveis, bicicletas, brinquedos relacionados a veículos, tudo isso interessa para a gente. Você não precisa ter participado de corridas, não precisa ser um colecionador, você não precisa ter trabalhado com automóveis. Às vezes, no fundo da sua gaveta, naquele álbum antigo, tem um tesouro escondido, que mostra como é que os carros eram modificados na época, como é que era o trânsito, como é que era o uso do espaço urbano. Tudo isso
traz informações importantes para nós. E se você trabalhou com automóvel ou bicicleta, com algum meio de transporte e quer dar uma entrevista, contar suas memórias, contar suas histórias, procura o Antigos Itaipu. Procura o Antigos Itaipu porque sua história é importante. Aquela lembrança que você tem, aquela memória que você tem, que você guarda com mais carinho. Ah, caramba. Poxa, a lembrança que eu tenho mais carinho foi quando o nascimento seu, lá você veio Aí eu não podia assistir, o médico não deixou, e você veio lá de dentro, lá da enfermeira, tudo cor de rosa. Meu primeiro filho, não é a mesma emoção do segundo, nem nada, porque é o primeiro, olha. E essa lembrança eu tenho ali, bem bonitinho lá, todo enrugadinho, com cara de criança mesmo, não tinha jeito, né? As melhores lembranças foram quando meu pai comprou o primeiro carro dele zero, que foi um Corcel 2. Isso em 1980. Aí ele passou a ter 2 carros, tinha a Brasília e o Corcel. Para ele foi uma grande vitória por ser o primeiro carro zero. E com esse carro, no primeiro ano logo, a gente fez uma viagem, a família inteira, até Foz do Iguaçu. Então nós rodamos 15 dias com um carro pelo Brasil indo para o sul. Depois, quando eu tinha 15 anos, a gente fez com esse mesmo carro até João Pessoa. Então o carro conhece grande parte do Brasil. E foi o meu primeiro carro. Quando eu passei para a faculdade, eu ganhei ele de presente e tem até hoje. Então é meu irmão mais novo. Eu curto ele até hoje, passeio com ele de vez em quando, vou nos encontros. Então essa é a grande lembrança que eu tenho de antigo. Agora, tem uma lembrança que é muito engraçada, que essa foi recente, que o entrevistador até participou dela também. Eu resolvi comprar um carro, um TC, e fui fazer a surpresa para minha mulher, isso tem 1 ano. Então ele estava também tentando filmar, só que ainda bem que ele não filmou essa parte, pelo menos. Aí quando eu levei ela na oficina, falei para ela guardar um pouquinho, aí entrei no TC e tirei o TC da oficina. Realmente, essa foi uma lembrança engraçada e recente que vai ficar marcado muito tempo. A cara dela, e quando eu falei com ela, quando eu chamei ela para andar, para passear comigo, e ela olha para mim meio assim, olho arregalado, e fala, não, obrigado. Aí volta pro carro, aí me obriga a passear com o carro sozinho, e eu sendo meio alvo de chacota dos grandes amigos que estavam presentes.